Olá, tudo bem? Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês aqui de como é que funciona a planilha de gestão de negócios para empresas, para vendedores de marketplace. Vale lembrar que essa planilha ela não gerencia suas vendas, ela não controla estoque, não faz nada de gestão de vendas, ela apenas gerencia o seu negócio. Ela vai mostrar qual o resultado da sua empresa mensalmente e anualmente. Então, inicialmente aqui, essa tela inicial da planilha, ela já te pergunta aqui, qual que é o investimento inicial? Então, qual que é o valor que você possui quando você for iniciar o uso da planilha? Então, vamos supor que hoje você tem um patrimônio de 100 mil reais. Então, a gente digita aqui que o seu patrimônio inicial é de 100 mil reais. Aqui ela te pergunta agora, para onde você deseja navegar. Então aqui a gente temos alguns botões, que é a aba de lançamentos, o mês a mês, o relatório mês a mês, o relatório anual e o relatório de contas a pagar. Então vamos a lançamentos. Uh, Essa primeira coluna é onde você vai lançar diariamente o valor que você vendeu, o valor que vai vir para o seu extrato bancário. Então vamos analisar aqui um exemplo aqui, uma venda do Mercado Livre. A gente vendeu um produto aqui a R$ 179,90. O Mercado Livre me cobrou de comissão R$ 28,78. Paguei um frete devido ao produto ter um custo maior que R$ 100 de R$ 16,95. E o que está sobrando para mim é R$ 134,17. Então é esse valor que eu vou lançar aqui nessa aba de valor vendido. Então vamos supor que aqui no dia 12 de março de 2020 a gente vendeu aqui teve essa venda no valor de 134,17. Então eu lanço aqui o 134,17. E aqui ele vai me perguntar qual foi o canal de venda. A gente já tem aqui alguns canais de vendas pré-estabelecidos e eu vou falar que foi no Mercado Livre. Aqui o ideal não é você ficar lançando venda a venda. O ideal é você lançar o valor total do dia. Sei que é chato às vezes você ficar somando isso manualmente, mas geralmente o pessoal aí hoje já utiliza softwares de gestão aí como Ideris, BigCommerce, dentre outros, e esse software eles já te dão esse valor diariamente do que é o que realmente vai cair na sua conta, no seu extrato bancário. É esse valor que a gente tem que se basear, é o valor que vai vir para a sua conta bancária. Então aqui a gente vai lançar tudo que foi vendido diariamente. Aqui a gente vai lançar as nossas despesas. Então aqui a gente tem a coluna de data, o valor da despesa, o tipo de custo, seria um custo fixo, um custo variável, um custo fixo variável. Aqui é um tipo de despesa, se é administrativa, se ela é financeira, se é de folha salarial, marketing operacional, outro, se é tributo. E aqui a gente descreve a sua despesa. Aqui a gente tem a coluna de forma de pagamento, se foi pago por boleto, cheque, crédito do Mercado Pago, débito, outros tipos de pagamento, transferência bancária, etc. E aqui, se você tiver alguma observação, você pode preencher aqui também desse campo. Aqui agora nós temos as colunas de compra de estoque. Por que a gente faz essa separação? A compra de estoque ela é uma despesa para você mensal, mas a gente não pode encarar a compra de estoque como uma despesa real, né? Ela é um investimento na sua empresa. Por mais que o dinheiro saia da sua conta, é um investimento que você está fazendo na empresa, é um ativo que você compra da sua empresa, né? E por isso que a gente faz aqui o lançamento de compra de estoque separado, para que a gente consiga analisar aqui nos relatórios o que foi a sua compra de estoque. Então a gente vai fazer diariamente esse lançamento, tanto de valor vendido, todas as despesas que saem da sua empresa e aqui a compra de estoque. Através disso a gente já consegue ter um balanço aí mês a mês e um relatório anual, que são as próximas abas. Então aqui a gente pode analisar aqui o mês a mês. Então aqui vamos supor que eu quero analisar o mês de janeiro. Eu coloco sempre o dia inicial, que é 1 do 1. Se eu coloco 1 do 1, ele já me dá o mês de janeiro de 2020. E aqui ele vai me falar tudo que eu lancei aqui, que foi o total das minhas vendas, o total das minhas despesas comuns e o total de compra de estoque. E aqui ele vai dar um gráfico de resumo de receita versus despesas dentro desse mês. E aqui o que foi o balanço desse mês. Então, faturei 19 mil e me sobrou 16.530 no caixa da empresa, depois de lançar todas as receitas e despesas. Aqui abaixo a gente tem um gráfico onde ele mostra
nesse mês aqui de janeiro, qual foi o canal de venda que mais te deu vendas. Que, né, aqui nesse caso, 57% das minhas vendas foram no Mercado Livre. 15% foi na B2W, 26% na Magalu. E aqui ele te dá um gráfico também, para você ter uma visualização melhor de qual canal de venda te trouxe mais vendas. Aqui abaixo a gente tem um relatório, um gráfico de quanto que a compra de estoque representou no seu custo, porque é aquilo que a gente falou. A compra de estoque, ela é uma despesa entre aspas, né? Porque ela está investindo em um ativo da sua empresa, por mais que o dinheiro saiu, é um investimento que vai te trazer retorno. Então aqui a gente coloca, por exemplo, no mês de janeiro, as minhas despesas, 95,14% dela foi em compra de estoque. Então é um investimento, por mais que diminua aqui o meu lucro, foi um investimento. E aqui ele te mostra aqui também, dentro desse mês, quais foram as despesas que te trouxeram mais custo. Que nem aqui, as despesas administrativas foi a minha única despesa que eu tive no mês. Foi a única despesa que eu lancei aqui. Lancei essa de R$100 e essa de R$20, que ambos são despesas administrativas. Então aqui no relatório mês a mês. Se a gente quiser analisar o mês de fevereiro, a gente coloca 1 do 2 e aí ele vai me dar o resumo do mês de fevereiro. Aqui ele já altera tudo. Aqui nessas abas, a gente bloqueia tudo, não tem problema, você não vai perder as fórmulas. A única coisa que você consegue alterar aqui mesmo é o mês que você quer fazer a visualização. E aqui a gente tem o relatório anual, onde você vai ter uma ideia do seu ano. Então, a primeira parte aqui, ele já tem aqui o seu investimento inicial, né, que é aquele que você preencheu lá na tela inicial, os R$100 mil, ele automaticamente já cai aqui. E aqui ele vai te dando o seu relatório anual. Por exemplo, aqui no mês de janeiro a gente fechou positivo, mês de fevereiro a gente fechou positivo, mês de março a gente fechou negativo. Então ele vai fazendo essa soma e vai te dando aqui em quanto que está o seu patrimônio anual. E aí você tem uma ideia aqui se o seu patrimônio está aumentando ou diminuindo. Uma coisa que é bem interessante que a gente fez aqui é aquele relatório de distinguir aqui o que é despesa comum e o que é compra de estoque. Então aqui a gente consegue analisar. O mês de fevereiro a gente fechou positivo só R$532. Porém a gente investiu R$56 mil em compra de estoque. Então é ok, a gente investiu nosso dinheiro e que vai trazer retorno. Agora já o mês de março a gente fechou ele negativo e as nossas despesas foram maiores do que as nossas receitas e não teve tanta compra de estoque. Então aqui é o mês que a gente precisa analisar o que aconteceu. E aí se a gente voltar aqui no mês a mês, a gente consegue ver aqui qual foi a despesa que mais pegou dinheiro da empresa. Então foi aqui, folha salarial. Ela puxou R$4 mil nesse mês, representou 83% das minhas despesas. Então a gente precisa reavaliar aí, no caso de fechar negativo, a gente consegue fazer essa análise. O que realmente está, para onde está indo o nosso dinheiro, né? Então esse é o interessante da planilha. Aqui ele vai te dar um gráfico de lucro estimado, onde mostra que mês de janeiro a gente fechou positivo, o mês de fevereiro a gente fechou positivo, mas bem pouquinho aqui, em comparação a janeiro, e o mês de março fechou negativo. Então a gente consegue ter esse gráfico, essa visualização através desse gráfico. Aqui é um gráfico de receita versus despesas. A gente consegue ver aqui o tamanho que foi as nossas receitas e o tamanho que foi as nossas despesas. Então é bem interessante, a gente consegue fazer essa análise aqui através desse gráfico. E aqui um relatório anual de despesas. A gente tem ele no mês a mês, mas a gente também tem aqui no relatório anual, para a gente saber qual é a despesa no ano que está pegando mais a fatia do dinheiro, da receita da empresa. Então a gente consegue analisar aqui desse relatório anual. Então é basicamente isso. Você consegue fazer o lançamento, aqui você consegue analisar mês a mês, e aqui você tem um relatório anual de como está a vida da sua empresa, né? Então você consegue saber se o seu lucro realmente está sendo real ou não, porque geralmente esses softwares de gestão eles não te dão isso aqui, né? A gente não consegue inserir nossas despesas reais que a gente tem dentro da nossa empresa. Ele te dá apenas o que você faturou, e alguns aí conseguem te dar o custo de produto, né? Mas as despesas reais, para você saber realmente qual é o lucro mensal da sua empresa, eles não te dão. E por isso que a gente criou essa planilha aqui, que é muito boa, que consegue mostrar isso aqui pra gente de forma bem eficiente. E aqui a gente tem um painel de contas a pagar. Esse daqui é apenas um painel, ele não tem integração nem aqui na aba de lançamento, nem no mês a mês. Isso aqui é mais um lembrete mesmo.
Então aqui a gente consegue lançar todas as nossas despesas. Então vamos supor aqui, hoje a gente está no dia 7 de setembro de 2020. Eu vou lançar aqui uma despesa, então, como se fosse uma despesa de água. Então essa despesa chegou para mim no dia 1 do 9. É uma conta de água. A referência dela é ao mês 8 de 2020. Opa, tem um errinho aqui. E o valor dessa conta de água é R$ 120. É uma parcela única. Aqui eu coloco, se quiser ou não, o número do documento. Aqui é a parcela 1 de 1. Não tenho mais parcelas, né? Aqui nesse caso eu tive a parcela 1 de 2 e a 2 de 2. Aqui, como é parcela única, a gente coloca 1 de 1. O valor dessa parcela é R$ 120. E ela vai vencer no dia... Vou colocar que vence amanhã, dia 8 do 9. E aqui eu coloco que ainda falta pagar. Aqui ela vai me dar o status dela, que está no prazo. Se eu colocasse que essa conta venceu no dia 6 do 9, a planilha ia me mostrar que ela está vencida. Então a gente consegue ver aqui o que a gente realmente tem a pagar. Então se eu colocar aqui que a conta foi paga, ela vai me dar que foi paga no prazo. Então assim, a planilha é bem interessante, simples de se mexer, mas que é muito eficiente e mostra realmente a vida da sua empresa.